E aí pessoal, Enéas Nascimento, esta é a análise semanal Forex e a gente vai trabalhar aqui os principais pares, as principais tendências. Você que é novo nesse canal, se inscreve aí, dá essa força e não deixa também de dar o like aqui embaixo, tá? É uma ajuda bastante grande que você dá pra gente. E somente para iniciar esse vídeo com a informação correta, não vou trazer aqui nenhum sinal de compra e venda, tá? Você precisa analisar com base na sua estratégia, mas certamente a análise que você vê aqui vai te dar um norte em direção aos suportes, resistências e tendências, e aí vai caber a você, com a sua análise estratégica, decidir se entra ou não, tá? Eu aqui só mostro isso. Simbora! Por pouco o EURUSD não fez um pimbar na resistência, região de resistência em 1,1120, 1,1110 por ali, e ele fez um movimento de respeito ao nível. Eu acredito que o preço tem boas chances de cair. Tá? Só que ele está fazendo movimentos, já existe, é o que eu chamo de estrutura de alta. O preço saiu de um preço mais fundo e fez um topo maior. Então ele já tinha feito, mais ou menos aqui é tudo quase o mesmo fundo, na verdade. Aqui foi um fundo e aqui foi um fundo superior ao primeiro. Aqui foi um topo e aqui já tem um topo superior ao primeiro. Quando você tem essa configuração, você consegue extrair a ideia de que já existe, peraí, deixa eu só corrigir essa última linha, já existe uma estrutura de alta, ok? Isso quer dizer o quê, né? Isso quer dizer que se o preço voltar para essa região rompida e deixar um sinal de alta, é provável também que ele continue subindo. Mas a estrutura de queda ainda é válida e nessa região, se ele deixar sinais de queda, é bom em relação, claro, para estratégias que estejam procurando oportunidades de venda. Por pouco aqui não deixou um pimbar, esse candle é muito próximo de pimbar, mas não é, porque o corpo foi grande e branco, né? A de alta, o pimbar aqui seria de queda. Então eu particularmente, que eu opero pimbar, para quem já conhece, eu não vou entrar nessa operação. Deixa eu só puxar isso aqui. Não vou entrar nessa operação, mas existem também outros padrões que cada um, pela sua estratégia, pode procurar. Ó, por exemplo, outra estratégia que eu uso, ó, pode haver o rompimento dessa linha de tendência de alta no H4, tá? E essa linha, acho que é por aqui. E aí, se o preço rompe essa linha de tendência de alta, eu já fico ligado, porque ele pode fazer uma pequena retração e depois continuar a queda do gráfico diário do EURUSD. GBP-USD, por pouco, também não fez um pimbar, né? Por pouco. Ele chegou, durante algum tempo, ficar dessa forma. Deixa eu só apagar isso aqui. Ele ficou mais ou menos aqui, ó. Chegou um tempo, ele tava mais ou menos aqui. Na verdade, não foi nem aí, peraí. Foi aqui assim, ó. E aí ele tava configurando um pimbar bem legal, assim. E acabou fechando, não foi um pimbar. Subiu, fechou um candle de alta. Porém, fiquem alertas para esse falso rompimento da inside bar. Tá? Barra mãe, duas barras internas. E aqui um falso rompimento, ou seja, ele foi e voltou. Como eu ensino no vídeo, alguns pontos de entrada para quem decide operar esse padrão, claro, poderia ser ou na metade da barra mãe, seria uma ordem sell stop, ou aqui abaixo da primeira barra inside bar. Isso quer dizer que se o preço cair, ativaria a ordem e ele pode continuar a tendência de queda do gráfico diário. No H4, ele também tem a linha de tendência de alta, inclusive já tem até uma linha de aceleração aqui, deixa eu dar uma olhada. Muito bem. Então, qualquer uma das duas que ele romper, ele tem boas chances de continuar caindo. Claro, vai de cada um aí operar, mas esse é um padrão muito interessante de falso rompimento de inside bar. A USD, ele também é correlato dos pares que a gente viu até agora. Também tem a linha de tendência de alta no H4 e veja como ela vem sendo respeitada. Vê que interessante, ó. O preço já tinha mostrado esses dois fundos e esses dois topos. Então, eu fui traçar essa linha de tendência de alta aqui. E antes do preço cair, ou melhor, quando o preço caiu, ele respeitou de fato a linha. Veja que ele não está conseguindo passar. Por várias vezes ele fica tocando na região. Aqui, ó, fica tocando por aqui. Deixa eu apagar para fazer direito. Ele toca aqui, não consegue passar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles que ele toca e não consegue passar. Significa o quê? Que no H4, quando ele romper essa linha de tendência e chegar a mostrar que ela pode estar acabando, como no diário existe uma resistência forte e uma estrutura maior de queda, no gráfico diário, ó, tendência de queda, aqui ele pode cair. Mas o AUD-USD eu também já estou alertando para válida estrutura de alta. Já existe uma perfeitamente válida estrutura de alta
Quando e se o preço cair para essa região de 64,10, eu vou procurar, por exemplo, oportunidades de compra, já que é uma região que foi resistência, suporte, suporte, pode ser suporte novamente. Por enquanto, o mais adequado a pensar no início dessa semana é em procurar oportunidades de venda pela sua estratégia específica. O NZD está na mesma situação, só que ele já foi um pouco além. Por quê? Ele já encostou na região e, apesar de não ter deixado... Que região, Enéas? Isso aqui, ó. Suporte e agora está testando como resistência. Veja como 1, 2, 3, 4 candles o preço tocou lá e não conseguiu passar. Há uma boa expectativa de que isso caia. Não é certeza, tá? Não é certeza, mas no longo prazo essa configuração indica possível queda. E no H4, a linha de tendência de alta já está aqui, inclusive o preço já rompeu e já fez uma pequena retração, tá? Isso pode dizer que ele tem boas chances de cair, o NZD-USD. O SDCAD, a tendência de alta, a estrutura de alta ainda é válida, e se o preço chegar aqui, um sinal de alta pode ser dado. Se ele tocar aqui com sinal de alta ou não, ele voltar para essa região rompida, ó, ele também tem uma estrutura de queda válida. E aqui, sinais de venda podem ter boas chances de empurrar o preço para baixo. O SDCHF, eu falei dessa consolidação, o preço finalmente rompeu e eu, particularmente, estou aguardando que ele caia mais um pouco e retorne para essa região aqui, ó, que foi suporte, 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 e aqui pode indicar resistência e deixar alguns padrões. Por exemplo, que eu opero, o pin bar, pode deixar também um engolfo, pode deixar também um rompimento de linha de tendência de alta, bum, e depois cair. É isso que eu estou aguardando, e essa é uma região importante. Quem estiver pensando em compra também pode até ser. Eu particularmente não estou, mas aqui é uma região de suporte interessante, e o preço pode sim voltar para essa região de resistência. O SDJPY aqui aconteceu algo que eu não gostaria de ter visto, né? A estrutura de queda estava bonitinha e aconteceu o inside bar, e quando o preço estava rompendo o inside bar, ele chegou a ficar aqui assim mais ou menos, né? Então estava bem legal, acreditando que ele iria finalmente romper e cair. Mas ele voltou e fez o falso rompimento da inside bar, tá? O padrão inside bar foi esse aqui, inclusive teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras internas a essa barra mãe. E depois um falso rompimento lindo com o pin bar. Eu creio que, apesar da estrutura de queda, ele tem chance de fazer um movimento de alta. Porém, tem que ficar ligado que aqui existe a estrutura de queda, tá? Mas vamos avançando. Euro-GBP, eu não sei se eu cheguei a falar aqui na análise semanal sobre esse pin bar que eu, inclusive, estava operando. Saí com algum lucro, tá? Só que ele voltou para cima e me tirou no stop no lucro. Tá deixando outro pin bar. Então, por exemplo, essa aqui é a estratégia que eu uso. E para quem não conhece, inclusive, tem lá no blog, eu boto meu ponto de entrada aqui na metade. Deixa eu deixar um pouco mais escuro, tá? Não estou dizendo para você operar, ok? E eu vou mostrar o porquê. Eu boto meu stop loss aqui e eu coloco o meu take profit em torno de 2 a 3 vezes o meu risco. Por que eu não te recomendo operar? Porque para você operar uma estratégia como essa, você tem que testar ela no passado para ver se dá certo. E eu sei o risco que eu estou correndo do preço sair daqui, subir, ativar minha ordem e depois pegar no meu stop, ok? Então você só deve operar se você treinar essa estratégia, testar, treinar e depois ir para real, tá? Não opere só porque eu falei. Deixa eu só ver uma coisa interessante aqui. A máxima desse 895 e a máxima desse 895. Praticamente um inside bar com falso rompimento com pin bar, que é um padrão muito interessante. Euro AUD, o preço chegou a romper a linha de tendência de baixa, fez um rápido movimento de alta e depois caiu forte. Aqui eu vou tirar. No diário, o que é que está vendo? Ó, no diário ele permanece próximo ao suporte. Eu só vou pensar em oportunidade de venda se ele cair abaixo do suporte e voltar para ele e respeitá-lo. Aí sim, a estrutura de queda vai estar montada. No Euro NZD, isso aqui ainda vale a estrutura de alta. Inclusive eu falei sobre esse suporte para quem vem acompanhando, né? Quem vem acompanhando já sabe. Por isso que é bom você se inscrever no canal. Toda semana tem análise semanal aqui. No terceiro toque, um fundo triplo, olha o preço. Ele saiu em disparada, 3 candles de alta. Apesar de que esse último deixou sombra para cima, mas ainda assim a estrutura de alta está válida, tá? E ele pode continuar subindo mais, pelo menos para tentar buscar essa resistência daqui. Eu vou pensar em oportunidades de venda se ele, por acaso, cair, ou daqui de cima, né? E voltar para essa região rompida.
EuroCAD, mesma coisa, tá? Ele é correlato, né? Inclusive o EuroCAD, pela estratégia que eu venho mostrando a vocês, que eu também uso e ensino, a do H4, eu até falei para o pessoal dos grupos, que nesse rompimento aqui da linha de tendência de baixa, essa linha aqui eu considerei um falso rompimento, tá? Isso aqui foi um falso rompimento. Nesse rompimento, onde ele fechou acima e fez um candle de reteste, eu teria colocado pela minha estratégia uma ordem, um pip aqui acima, um stop loss, um pip atrás desse candle de retração, e esse seria um trade que teria dado muito bom. Olha só a relação risco-retorno que ele chegou a dar. 33 pips de stop, ele foi quase, ó, daqui 7 vezes praticamente o tamanho do risco. Ou seja, se você quiser sair daqui com 2, 3, 4, 5 vezes, dava tranquilo. Se quiser sair protegendo, dava tranquilo. Se quiser sair fazendo parcial, dava também. É aquela história. Nem sempre os sinais vão funcionar. Pode ser que, como você viu aqui, por exemplo, no EURALD, ele rompe e depois volta a cair. No EURNZD, ele rompeu e está no meio do caminho aí, né? Olha aí, ó. Ele rompeu, entrada aqui, stop aqui, e ele já teria, inclusive, alcançado 1 para 1, tá? Já dava até para proteger a ordem aqui no 0 a 0, ou fazer uma parcial, dependendo de cada estratégia. E eu creio que ele ainda tem chance subindo. Nem sempre dá certo. O EURALD foi um que foi, não teria pego no stop ainda, mas ó, ele abriu e estaria negativo agora, não teria pego no stop, mas nem sempre dá certo de cara. Aqui deu certo de cara, e quando dá certo de cara, o trader tem que saber aproveitar o máximo possível do movimento. Não é querer sair na pontinha lá em cima, isso é impossível, não dá para você adivinhar quando vai ser o topo. Mas dá para você gerenciar, dá para você fazer parcial, dá para você colocar stop no lucro, dá para você ir colocando stop no lucro avançando até que finalmente o mercado te tire e você saia com o seu lucro positivo lá e o máximo possível, pelo menos ganhar 2 vezes o que você está arriscando, tá? Euro CHF, pin bar muito bonito, inclusive eu também pretendo operar esse pin bar já no domingo. A minha entrada fica próximo da metade, meu stop loss fica um pouco ali mais acima, no mesmo tamanho do pin bar, para quem já conhece minha estratégia, ela é pública lá no blog. Aqui seria o que seria, mais ou menos 1 para 1, aqui seria 2 para 1, eu acho que daria para sair aqui com quase 3 para 1. Claro, eu não vou deixar somente rolar até lá, eu vou protegendo o meu stop em regiões de lucro conforme o preço for caindo. E em H4, para quem opera outra estratégia, ó, existe também a linha tendência de alta válida, um rompimento com reteste pode indicar possível queda. Euro JPY também só não deixou um pin bar, mas a estrutura de alta tem 2 linhas de tendência aqui boas, tem essa aqui e tem essa daqui um pouco mais baixo, tá? Qualquer uma das duas que o preço romper, tem boas chances de continuar caindo. GBP AUD, estrutura de queda, já tendência de queda, eu já posso afirmar, né? A diferença, me perguntaram no grupo esses dias, Enéas, qual é a diferença de estrutura e tendência? É a mesma coisa, porque se existe uma estrutura de alta, então você entende que tem pelo menos 2 fundos e 2 topos. E se existe uma estrutura de queda, existe pelo menos também 2 topos e 2 fundos. Só que no caso aqui descendentes e aqui ascendentes. Acontece que às vezes você tem uma tendência consolidada. Deixa eu só explicar aqui, né? Por exemplo, durante muito tempo, durante todo esse período aqui, ó, vou até tirar mais o zoom, ó. Deixa eu ver mais aqui, isso. Durante mais de 2 anos, eu vou traçar aqui de vermelho, você vê o que foi que o preço do AUD/USD fez, ó. Durante todo esse período vermelho, o preço estava somente em tendência de queda. Durante esse período aqui, a partir, creio que daqui, ele montou o que eu chamo de estrutura de alta. Por que eu chamo de estrutura e não de tendência aqui? Para eu entender, isso é uma coisa minha, tá? Uma coisa minha. Não tendência e estrutura para todos os efeitos é a mesma coisa, tá? Uma estrutura de alta só vai haver se tiver 2 topos e 2 fundos. Uma tendência de queda só vai haver, uma estrutura de queda só vai haver se tiver 2 topos e 2 fundos descendentes e de alta ascendentes. Mas quando existe uma tendência mais forte numa direção, eu costumo chamar ela de tendência. E quando se monta uma estrutura contrária à principal, eu gosto de chamar de estrutura, para entender que é válida, mas não é a principal. Então, AUD/USD, tendência de queda. Mas ele já tem uma tendência de alta, veja como meio que confunde. Como é que o par está em tendência de alta e em tendência de queda? Então, eu adotei essa nomenclatura, para mim ficou bem mais fácil. Quando eu digo que o par está em estrutura de alta, eu também estou procurando oportunidades de compra. Mas quando eu digo que ele está em tendência de queda, eu sei que a probabilidade maior é ele cair. Mas também eu já posso procurar oportunidades de compra. Agora, se o par
está somente em tendência de queda e não tem nenhuma estrutura de alta, eu não olho para compra, eu não procuro oportunidade de compra em hipótese alguma. Pode ser o pin bar mais bonito do mundo, o sinal mais perfeito do mundo, eu não procuro, porque é contra tendência. Ficou claro? Então vamos seguindo aí só para você entender a nomenclatura que eu vim falando. GBPLD então já tem aqui uma tendência bem bonita, consolidada de queda, eu já não estou mais olhando alta, só queda. Se o preço voltar para essa região e deixar um sinal de queda, ó, seria lindo. E se ele romper? Aqui também é um ponto bom para procurar a continuação da queda. GBP-NZD, eu ainda permaneço dando umas últimas chances aí para ele voltar para cima dessa região, já que ele rompeu pouco, tentou voltar. Se ele voltar para cima, continua a estrutura de alta. Mas se ele romper de fato, começar a fechar os candles aqui, eu elimino a possibilidade de alta e passo a procurar oportunidades de queda. Essa região aqui seria uma boa para procurar um ponto de venda. GBP-CAD, eu agora só estou procurando oportunidade de venda. E essa oportunidade de venda eu vou aguardar que o preço chegue aqui para que eu possa procurá-la. Ou seja, ele vai ter feito essa estrutura de queda. Vou fazer ela sem os candles aqui para você ver. 2 topos, 2 fundos e quando e se ele voltar para cá, nessa região de inversão, suporte e resistência, teríamos então o possível terceiro topo e possível continuação da queda do preço. E aí dá para pegar movimentos bons, lucros bons. Avançando, o GBP-CHF e GBP-JPY, ambos estão com boas estruturas de queda, só que ambos têm uma peculiaridade, eles estão com uma estrutura de queda dentro de uma estrutura de queda maior. Tendência principal é de queda, e dentro de uma dessas pernas existe uma estrutura menor de queda. Ó. Esse aqui, ó, queda com retração menor. E esse é um suporte, e aqui ele pode ser resistência, e já tem falso rompimento de inside bar. Não foi com um candle só, foi com 1, 2, 3 e 4, mas eu acredito que ele tem boa chance de cair, ok? GBP-JPY, exatamente a mesma situação, sem tirar nem pôr nada do que eu falei em relação ao GBP-CHF. E ao DNZD, vou procurar oportunidade de compra na região de 1.0620. Ao DCAD, eu estou procurando oportunidades de venda. Estou procurando ainda oportunidades de venda até esta região daqui de 92,30. Se ele romper, vai ficar o que é agora estrutura de alta válida, que eu já estou procurando um sinal de compra. Se ele cair, por exemplo, para cá, vai ser somente tendência de alta. Suponha que ele rompa aqui, eu paro de procurar oportunidades de venda e passo a traçar as minhas regiões onde eu vou procurar oportunidades de compra, tá? Ao DCHF, ele está em queda, chegou no ponto melhor para poder procurar oportunidades de venda. Em H4, ele rompeu a linha de tendência de alta, mas de uma forma fraca. É quando ele rompe em forma de lateralidade. Assim eu acho ruim. Mas no diário, ele está numa zona muito boa. Se ele deixar um candle de queda, inclusive já tem inside bar, é bem legal de operar, tá? Ao DJPY, mesmíssima coisa. Região de resistência, última região que eu vou considerar é essa daqui, deixa eu traçar um pouco o zoom. Essa daqui, se ele rompeu, passa a procurar sinais de alta. Nesse momento eu estou para queda. NZDK, inclusive, eu estou vendido nesse pin bar daqui. Opa! Nesse pin bar de queda daqui, ó. Fiz uma venda nele, na metade está com... Ele está um pouco abaixo do preço de entrada, então ele está com um pouco de lucro. Talvez o spread aqui esteja atrapalhando um pouquinho. Mas eu acredito que ele tem boas chances de descer. Mas tem meu stop e eu acredito que se ele subir... E eu sei que ele pode subir e se acontecer eu vou proteger. Minha operação está protegida, né? Tem que ter stop loss. NZDCHF, possibilidade do preço alcançar essa região aqui amarela. Se alcançá-la, procura oportunidade de venda. NZDJPY também com inside bar em região de inversão, suporte para resistência. O que é isso, Enéas? É quando você tem uma região de suporte que, depois de ser rompida e o preço se aproximar dela, está sendo testada como possível resistência. Quando você tem essa configuração, dentro de um contexto de queda, possibilidade é de queda no longo prazo, médio e longo prazo, tá? CAD-CHF está longe da região que eu estou considerando ainda, que é 71,90. CAD-JPY está se aproximando, mas ainda não chegou. CHF-JPY, bom, eu cheguei a falar sobre essa região, quem acompanhou viu, né? Só que, olha, não tem como você acertar sempre. O mercado foi além dela, chegou a querer cair e agora está indo testar a próxima e última. Se essa aqui
não for respeitado e o preço cair, ou seja, se for rompida, então já era oportunidades de venda e eu vou passar a aguardar oportunidades de compra em retornos do preço a alguma zona de suporte. Ok. E o ouro, estou aguardando o ouro aqui, ó, nessa região. Deixa eu só marcar aqui. Essa região daqui é a mais plausível para eu procurar um sinal de alta, um sinal de compra. Ok, deixa eu botar somente outra cor para essa linha. Aqui, beleza. Se o preço cair para cá, ele chegou a deixar um pimbar, mas foi um pimbar muito perto do topo. Então, o ideal é que ele venha mais para cá, ou até se ele cair mais um pouco até essa região e deixe um outro sinal de alta para, quem sabe, continuar a tendência. Aqui não tem nenhuma estrutura de queda, é só alta. Tá? Só alta. Olhou para o Gold, não vai estar pensando em vender. Se tua estratégia está procurando sinal de venda no Gold, a estratégia é ruim. Tá? Nunca pense que o preço já subiu demais. Vai a favor da tendência, mas não é só porque está em tendência que você vai entrar, né? Você tem que ter o ponto de entrada, a estratégia de saída, a condição que você quer ver. Isso aqui se chama estratégia, tá? Como tem o curso gratuito aí para você poder verificar. Então eu estou aguardando que o preço caia para que nessa região que foi resistência e também já foi suporte, possa ser suporte de novo e subir, né? Muito provavelmente. Petróleo, eu estou aguardando venda naquela região ali marcada, ó, de 42,20, onde foi suporte, pode ser resistência. E o interessante é que, quando e se ele chegar lá, ele também vai validar para mim a estrutura de alta aqui, ó. E ele pode vir testar essa resistência como suporte e continuar subindo. O S500 eu estou considerando agora apenas alta para ele. Bom ponto de entradas, de procurar oportunidade de compra, seria aqui no 28,13. O S30 eu prefiro acreditar, e ele está realmente no movimento de queda maior e retração menor, apesar de sim, já ter uma estrutura de alta válida. Então, se o Dow Jones volta, por exemplo, para cá ou para cá, eu já posso procurar oportunidades de compra, tá? Mas nesse momento que ele está mais perto de onde? Da resistência, que antes era suporte, e aqui pode deixar um sinal de queda. Já deixou esse pimbarzinho aqui, vamos ver se o preço vai cair ou não. Pelo menos cair para testar essa região daqui. O DAX está parecidíssimo com o Dow Jones e está bem perto aí do que foi suporte e agora pode ser resistência e vir buscar ao menos essa região. O Hang Seng está, depois que tocou na resistência que eu falei nas análises passadas, ele caiu forte, mas agora está lateralizado. Talvez ele possa dar um bom sinal se ele voltar lá para a resistência novamente. E o índice Nasdaq, depois de ter deixado um belíssimo pimbar numa inversão de resistência para suporte, ele foi para cima significativamente. Eu aguardo ele voltar para essa região, inclusive quando o preço deixa um pimbar significativo e na região dele, e a partir dele o preço sobe, a região dele vira uma região influente. E aí quando o preço volta para lá, a chance de continuar da direção que antes o pimbar apontou é boa. Então nessa região eu estou procurando sinais de compra. E quem acompanhou o Bitcoin aí nas últimas análises, deixa eu dar só uma olhadinha qual foi a análise que eu fiz, ó, 25. Eu falei, não sei se vocês viram, mencionei sobre esse pimbar no Bitcoin em região de suporte, fazendo um falso rompimento de inside bar, e olha o que o preço fez essa semana. Subiu, saiu de 9 mil mais ou menos e alcançou aí a marca de 9.600, uma boa valorização de 7,5%, né? 7,5%. Saiu de 8.900 para 9.600, dá mais ou menos uma valorização aí de uns 8%, tá? Foi muito boa a valorização do Bitcoin. Gostou dessa análise? Se inscreve no canal para não perder as próximas e não sai sem clicar no curtir. O dedinho aí para cima, não esquece, ajuda o canal, ok? Corretora aqui FX Time. Link para abrir uma conta na descrição. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos. Uma boa semana de trades. Sucesso!